atente aos detalhes, porque Deus, Ele já está falando com você. Ele já falou conosco através desses louvores e vai continuar falando com você no nome do Senhor Jesus, amém? Abra a tua Bíblia, por favor, se você trouxe Bíblia, no nome de Jesus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10 e versículo de número 38, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10 e versículo de número 38, diz assim a palavra do Senhor: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém, Jesus? Agora, abra a tua Bíblia no livro de 1 a João, um pouquinho aí para frente, livro de 1 João, aleluia. Livro de 1 João, capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Isso. E versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor, a parte B do versículo de número 8. Diz assim: o Filho de Deus se manifestou neste mundo para destruir as obras do diabo. Amém, Jesus? Poder sentar para a glória de Deus. Abra o teu coração para que você possa entender a palavra. Irmãos, nós como seres humanos, outrora, no passado, estávamos afastados de Deus, porque, como diz o apóstolo Paulo, por um homem entrou a morte no mundo. E quando Paulo fala deste homem, ele está falando de Adão, ele está falando de Eva, do primeiro homem, da primeira mulher, que eles tinham tudo que você podia imaginar, eles tinham ali naquele lugar, aonde o Senhor Deus havia preparado para eles. A palavra do Senhor diz em Gênesis que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas Deus então, colocando em seu coração o desejo de fazer o homem, de criar o homem, Deus então primeiro, ele estrutura a terra. O Senhor vem para esta terra que estava sem forma e vazia, e ele então começou a trabalhar nesta terra. Ele fez terra, ele fez os mares, ele dividiu as terras, ele criou os animais da terra, do mar e do ar. Tudo Deus fez, e ele preparou tudo isso para que o homem habitasse na terra. Quando Deus vai fazer o homem, a palavra do Senhor diz que Deus faz o homem como a imagem e semelhança dele. Isso não quer dizer que nós nos parecemos com Deus da maneira física, não, porque a palavra do Senhor é clara que Deus é espírito, e espírito não tem forma, né? Então Deus necessariamente não tem olhos, não tem boca. Mas por que está escrito, pastor, na Bíblia? Porque Deus está escrevendo para homens, e o homem tem boca, o homem tem ouvido, então é uma linguagem para que nós entendemos.
Então Deus, quando Ele faz o homem à sua imagem e semelhança, Ele está fazendo a sua imagem. Como assim, pastor? Deus é criador. E Ele cria o homem também com o poder de criar as coisas. Deus é um ser pensante. Deus pensa, Deus raciocina. E Ele vai fazer o homem também um ser pensante. Deus, Ele dá poder ao homem de raciocinar. Então isso é a imagem e semelhança de Deus. Pois bem, havia harmonia entre Adão e Eva. Havia harmonia entre Adão e Eva e Deus. Deus, a palavra diz que no entardecer, no final da tarde, todos os dias Deus ia até onde Adão estava e Eva estava ali no jardim do Éden. Para quê? Para poder conversar com eles. Então havia uma intimidade, havia uma aproximação muito grande entre o homem e Deus. Mas, assim como tudo que Deus criou, Deus colocou regra, Deus também colocou uma regra na vida do homem. Disse ao homem que ele não poderia comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Disse para ele que todas as árvores que desse fruto ele poderia comer, menos do conhecimento do bem e do mal. E aí nós começamos a entender a história, que de alguma forma o diabo entra dentro do jardim do Éden e ele começa a fazer o quê? A trabalhar na mente de quem? De Eva. Eva havia sido instruída por Adão, porque quem recebe a informação de Deus é Adão. Adão instrui Eva, mas a palavra do Senhor diz que nesse trabalhar na mente de Eva, porque ali o diabo transformado numa serpente vai dizer para ela: olha, por que você não come daquele fruto? Ela falou: não, porque eu não posso, Deus falou que aquele ali, se um dia a gente comer daquela árvore, a gente vai morrer. E o diabo disse para ela: não, Deus está mentindo para você. Quando você comer daquela árvore, os seus olhos vão se abrir e você vai ser igual a Deus. É por isso que Deus não quer que você coma. Então, o maior campo de batalha que existe na vida do ser humano é sua mente. Porque há uma guerra muito grande para ver quem domina a sua mente. Eu disse isso aqui no culto passado, vou tornar a repetir, que isso é muito importante. Todo dia que você acorda pela manhã, já começa a vir os pensamentos. Sim ou não? Toda vez que você acorda, já vem os pensamentos. Só que nenhum pensamento que vem na sua mente é órfão. Nenhum pensamento que vem na sua mente logo pela manhã, durante o dia, enfim, não é órfão, não vem do nada, não existe isso. Todo pensamento ele tem um pai. E dependendo do pensamento, o pai é o diabo ou o pai é Deus. Dependendo do tipo de pensamento que vem na sua mente. Por quê? Porque há uma guerra travada nesse campo de batalha chamado mente, para dominar a sua mente. O mundo, ele trabalha de noite para dominar a sua mente. A mídia, ele trabalha de noite para dominar a sua mente. Por quê? Porque quem dominar a sua mente, domina você. Quem dominar a sua mente, domina as suas atitudes. Quem dominar a sua mente, domina as suas palavras. Quem dominar a sua mente, aleluia, pode levar a você a fazer qualquer coisa. Então o diabo trabalhou na mente de Eva. Eva comeu do fruto, ainda deu para Adão. Adão também comeu. E ambos desobedeceram a Deus. A palavra do Senhor diz que Deus veio no entardecer, disse: Adão, Eva, cadê vocês? E eles estavam escondidos. Haviam feito
com folhas lá, né, da vegetação, algo para tampar os seus corpos. E aí ele disse: olha, eu me escondi do Senhor porque eu estava nu. Daí ele fala, Deus pergunta: mas como que você sabe que você está nu? Aí Deus, eles me desobedeceram. Depois disso, irmãos, a morte entrou no mundo. Depois da desobediência de Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim. E a morte entrou no mundo, porque o pecado da desobediência trouxe a morte. Então, todos os dias, nós nos levantamos pela manhã pela misericórdia de Deus. Porque se Deus não nos guardasse durante a noite, enquanto você está dormindo, o diabo já havia tirado a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então, a palavra do Senhor diz que por muito tempo a humanidade andou afastada do Senhor por causa disso. E alguns acontecimentos na história bíblica aconteceram para que Deus pudesse de novo se aproximar do homem. Mas, infelizmente, foram situações frustradas e o mal, o pecado, a morte ainda continuou a reinar sobre a vida do homem. Então só faltava uma única, aleluia, situação a se fazer. Deus pega o seu único filho, unigênito, o único filho, e ele permite que esse filho venha à terra. E esse filho, ele vai padecer até a morte nessa terra. Então, quando ali em Atos dos Apóstolos, é Pedro falando, porque Pedro está na casa de Cornélio, um centurião romano, mas um homem temente a Deus, mas só que ele não era judeu. Ele não era judeu, ele era um estrangeiro. O nome do centurião ali, Cornélio, ele era chamado também de italiano, porque ele não era judeu, mas ele se converteu a Deus. Esse homem, ele tem uma visão. Ele está orando às 3 horas da tarde na casa dele, se consagrando, e ele vai ter uma visão. Deus vai mostrar para ele Pedro, e vai pedir para que ele chame Pedro, para que Pedro venha até a sua casa, para que Pedro possa explicar para ele sobre a obra de Deus. Então ele faz isso, ele chama Pedro, Pedro vai na casa dele, e aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 38, quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele começa a explicar para Cornélio e aquele povo que está reunido ali sobre Jesus Cristo de Nazaré. Sobre como Jesus se manifestou, sobre como Jesus ensinou a sua palavra, como ele andou nessa terra, os milagres que ele fez, e que ele era o verdadeiro Filho de Deus. Quando ele chega nessa parte do versículo 38, ele vai dizer: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Então entenda, Jesus ele veio como homem a essa terra. E quando Jesus pisou aqui nessa terra, Jesus sentiu fome, sede, dor, frio, canseira. Por quê? Porque Jesus veio como homem. Porque somente o derramamento de um sangue que não havia sido contaminado pelo pecado poderia salvar a humanidade. Então Jesus veio, e a Bíblia diz que ele foi ungido pelo Espírito Santo e com poder. Por quê? Porque a unção, ela faz a diferença na nossa vida. Quando nós buscamos ser ungidos de Deus, ser separados por Deus, e isso engloba muito a minha vida, as minhas decisões.
em querer buscar a Deus, em querer conhecer mais de Deus, como nós louvamos aqui. Isso vai fazer a diferença na nossa vida para alcançarmos esta mesma unção que o Senhor Jesus alcançou. Porque uma vez que a unção é derramada sobre as nossas vidas, o mal que estiver, aleluia, atrapalhando você, investindo contra você, contra a sua família, contra a sua saúde, esse mal vai ser quebrado. Porque assim como Jesus foi ungido, aleluia, nós também podemos usar esta unção para que seja quebrada o mal na nossa vida. Então Jesus, ele fez os seus milagres, que está narrado na Bíblia, ele fez e faz até nos dias de hoje. Por quê? Porque ele é o unigênito Filho de Deus. Hoje Jesus já não está mais na terra. Hoje Jesus voltou para o seu lugar no céu, que é à direita do Pai Todo-Poderoso. Mas diz a palavra do Senhor, Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Por isso que quando nós clamamos pelo nome de Jesus, porque uma coisa é você crer no nome de Jesus, outra coisa é você acreditar. Há muitos aí fora que acreditam em Jesus, mas não crê. O crer nos dá autoridade de invocar o nome de Jesus. O crer nos dá, aleluia, a oportunidade de ouvir a voz de Jesus. E é isso que faz a diferença na vida de um homem e de uma mulher, quando ele encontra o caminho para se encontrar com o Senhor Jesus. Então, nesta noite, nós estaremos usando esta unção sobre a tua vida. E o mal, ele não pode resistir. Por quê? Porque nós lemos lá em 1 João, capítulo 3, que Jesus se manifestou nesse mundo para desfazer a obra do diabo. Então o mal, ele existe, ele está nessa terra. E ele comanda essa terra. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus disse, que esse mundo jaz no maligno. Não o que Deus fez, não é a natureza, não é os animais, não, mas o sistema deste mundo, ele está no maligno. E o diabo não quer sua felicidade. O diabo não quer que você alcance os seus objetivos. Ele não quer que você realize os seus sonhos. E ele vai investir contra a tua vida. E ele vai tentar destruir a tua família. Ele vai tentar destruir a sua própria vida. Por quê? Porque o diabo, ele tem raiva, ele tem ódio, ele quer destruir a vida de um ser humano. Por quê? Porque um ser humano, por mais caído que ele esteja, ele ainda pode alcançar uma mudança de vida, uma salvação. Mas o diabo não. O diabo já está condenado. O fim dele já está, aleluia, pronto. Então o diabo sabe que menos dia ou mais dia, tudo vai acabar para ele. Mas para você que está aqui nessa noite, ouvindo esta palavra, ainda há, aleluia, uma oportunidade de Deus na sua vida, para mudar a sua história. Amém, Jesus? Mas para isso, você precisa crer. Você precisa acreditar na palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, o próprio salmista disse, luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Então a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para iluminar a nossa vida. E nós não podemos ficar afastados dessa luz que é a palavra do Senhor. E é tão interessante que a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos o quê? Crer. Lembra que eu falei? Acreditar é uma coisa, crer é outra. Crer é fé. Acreditar, aleluia, é coisas que muitos podem acreditar,
mas não pode ter fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E no próprio livro de Hebreus também vai dizer, aleluia, que esta fé é o firme fundamento, das coisas que não se vê, mas é a esperança daquilo que você está alvejando na tua vida. Então, quem serve a Jesus Cristo não anda pelo que vê, mas anda pelo que crê. Tudo pode estar desmoronando, tudo pode estar de portas fechadas, tudo pode estar difícil, mas pela fé você já começa a enxergar o milagre que Deus já está fazendo na sua vida, a libertação, a cura que Deus está fazendo na tua vida. Então, é essa fé, esse crer que tem que controlar a sua mente. Você não pode deixar que as coisas do mundo controlem a sua mente. Você não pode deixar que a mídia controle a sua mente. Não, você não pode deixar que o diabo controle a sua mente. Não, você precisa ser controlado por Deus. Então todo pensamento mal tem como pai o diabo. E esses pensamentos mal, quando vêm na vida do ser humano, o ser humano depois, se der crédito a esses pensamentos, ele fica pensando, meu Deus, será que é aquilo? Será que é isso mesmo? Será? Meu Deus, o que eu faço? Não, você não pode acreditar. Você não pode dar crédito aos pensamentos mal. Quem está entendendo, diga amém. Porque quando você acredita nos pensamentos mal, que é enviado, que tem como pai o próprio diabo, a partir do momento que você acredita nesses pensamentos, você abre uma brecha na tua vida para que o diabo controle a sua mente. Então você precisa permitir e aceitar e acreditar somente nos pensamentos que vêm de Deus para a sua vida. Lá no livro de Provérbios, Deus diz: eu não tenho pensamento mal para vocês, e sim pensamentos bons, pensamentos de alegria. Quer dizer, o Senhor nunca vai trazer à minha mente e à sua mente um pensamento mau, um pensamento negativista, um pensamento, aleluia, que vai te colocar para baixo. Não, Deus sempre vai trazer coisas boas ao seu coração. Então é importante você dominar a sua mente, saber, aleluia, lidar com os seus próprios pensamentos, para que você não se torne um escravo, porque a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar que se você não pensa, tem alguém que está pensando por você, e se você não pensa e tem alguém pensando por você, você sempre vai ser escravo. Era assim outrora, e é assim também nos dias de hoje. Então você não pode deixar que ninguém pense por você. Você precisa pensar, e pensar nas coisas que são do alto, do céu, as coisas que são de Deus para as nossas vidas. Quem entendeu, diga amém. Amém, Jesus? Então guarda esta palavra no teu coração. Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, para que pudesse curar, para que pudesse transformar a vida de todas as pessoas que cruzaram o seu caminho aqui na terra. Assim Deus, aleluia, vai também ungir você nesta noite, para que todo mal seja quebrado na tua vida. Todo mal olhado, inveja, obra da macumba, feitiçaria, aleluia, vai ser quebrado na sua vida. Por quê? Porque há poder no nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé no nome de Jesus. Põe mais um louvor para mim. Você vai preparar agora a sua vida para a oração. Nós vamos clamar a Deus daqui a alguns minutos, e Deus vai, aleluia, trabalhar no nosso meio.